Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, hoje J. Silva, se vocês desejarem. Amados, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário, muito grande, claro, estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. A lição que eu trago hoje para vocês é a lição de número 6 e a mesma está aí pautada dentro desse segundo trimestre lindo que nós estamos estudando, onde o mesmo fala, parafraseia, verbaliza sobre o reino de Deus, tá? Os valores do reino de Deus, pois é. E a lição de hoje, com toda a propriedade, ela vem sendo, já posso até dizer, né, que é uma lição muito rica. Por que é uma lição rica? Porque ela vai falar justamente sobre a forma como devemos nos expressar, a forma como devemos verbalizar as palavras, e o mais interessante disso tudo é saber como fazer isso de forma justa, de forma honesta, correta, de acordo com o que o próprio título da lição recomenda. Expressando palavras honestas. Esse é o título da lição. Este que vos fala, como já disse, pastor José Francisco, ou J. Silva, se vocês preferirem, se sentindo honrado por estar aqui. Mas antes da gente começar literalmente a tratar assuntos e pautas sobre a mesma, aqueles agradecimentos que não podem deixar de serem feitos de forma nenhuma. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Depois aos meus lindos e perfumados diretores aí à frente da nossa EBD Adelve, nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, pastor Ricardo, que inclusive divide as pautas aqui no nosso canal EBD Adelve, onde juntos traçamos e deixamos aqui pautas e aplicações para os nossos lindos e perfumados professores e professoras, que, é claro, são eles os motivos e as razões pelos quais eu volto sempre e ele também. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês, claro, a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Muito obrigado pela companhia de vocês, nos fortalecem, mas quem fortalece o canal, como eu sempre digo, é aquele seu like esperto. Então eu lhe peço encarecidamente, seu like é muito importante para o canal, ok? Então se você puder deixá-lo, eu já te agradeço. E você que acabou de chegar agora, que não é inscrito, aproveite e se inscreva, vai ser um prazer ter a sua companhia nos acompanhando aqui, tá? Semana passada nós não gravamos porque ganhamos folga, né? Mas, como eu sempre digo, todas as semanas sempre há uma lição nova para vocês, ok? Então aciona também o sininho e faça parte da família, vai ser um prazer ter você conosco, como eu sempre digo. Dá uma passadinha lá no J. Silva também, não esquece seu like, se inscreva, vai ser um prazer muito grande ter você como nosso amigo, nos acompanhando em Cristo Jesus. Ok? Uma vez que a nossa intenção aqui é, como eu sempre digo, edificar vidas através da palavra. Ok? Bom, agradecer também ao meu pastor presidente, pastor José Carlos, muito obrigado pela confiança e credibilidade. A todos os nossos amigos, pastores das nossas denominações, muito obrigado a todos vocês, aos meus familiares também, enfim. Vamos ao que interessa, ok? Já demorei muito tempo nisso aqui. Bom, a lição de hoje, como eu disse para vocês, é uma lição bastante importante, sugestiva até, com um título maravilhoso. Haja visto que o mesmo vai falar sobre como devemos expressar as palavras de forma honestas, tá? E a gente acrescenta, né, de forma justas, corretas, claro, possuindo hombridade com toda certeza. O que é isso? Bom, o segredo logo de início aqui é transparência, tá? Transparência e retidão são as duas pautas importantes para a gente entender o que é expressar palavras honestas com toda a propriedade. E retidão é uma das coisas que o próprio Senhor Jesus ele vai colocar em evidência através do Sermão da Montanha para os seus discípulos e, claro, para todos aqueles que acompanham o Senhor Jesus com toda a propriedade. Voltando agora literalmente, como eu estava dizendo, o Sermão da Montanha voltado e focado para os discípulos e para as massas que estavam acompanhando o Senhor Jesus durante aquele período, que eram até vistas como ovelhas sem pastor, né?
espalhadas pelo vale. Jesus está então fazendo ali as vezes desse ministério sacro e lindo pelo qual ele foi enviado para fazer. Pois bem, então é isso que a gente vê com toda a propriedade e a gente então agora vai direto para o nosso texto áureo da lição. Tá? O nosso texto áureo aqui ele é muito rico, né? Muito expressivo. O mesmo está acoplado também à leitura bíblica em classe, lá em São Mateus capítulo 5, versículos de número 33 a 37. O versículo que margeia aqui o texto base, ou o texto áureo dessa lição, é justamente o versículo de número 37. E diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Essa é uma afirmação cristocêntrica, tá? Dita, afirmada pelo próprio Cristo com toda a propriedade. Jesus ele está sendo categórico aqui, né? Ele aqui do lado, na sua verdade prática, o seguinte: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Que coisa, né? Olha só. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Eu diria que é extremamente sério, né? Porque pegando essa verdade prática, jogando ela dentro da leitura bíblica em classe, vai se perceber o motivo pelo qual isto é sério ao extremo. Mas deixa eu continuar. Por isso o cristão, diz ele, deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Coisa extraordinária isso aqui, né? Não vote, não prometa o que você não tem condições de cumprir. Fico alerta, né? Fico aviso. Não é do pastor José Francisco nem do autor da lição, tá? A gente apenas está corroborando e autenticando o que Cristo está dizendo. Isso aqui é a afirmação do Cristo, do nosso Senhor, tá? Pautado e centrado no Sermão da Montanha. Isso é extraordinário, tá? Lindo demais. Mas, vamos lá. A nossa leitura diária, queridos, muito bonita, né? Muito bonita. Eu até poderia aqui parafrasear, colocando em evidência da seguinte maneira: expressar palavras honestas, é o título da lição, expressar palavras honestas, verdadeiras e convincentes, coloca o homem como responsável, tá? Por quê, pastor? E pelo que, pastor? Por aquilo que ele prometeu. Tá? Essa é a primeira descrição. O homem é responsável por aquilo que promete. Meu Deus do céu! Ou pelo que promete. Extraordinário, né? Então, expressar palavras honestas é justamente isso. Mostrar que você, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus, tá? Jovem, adolescente, independente da idade, você, como servo de Deus, é responsável pelo que você promete. Então, cuidado com o que você está prometendo, ok? Porque a leitura bíblica em classe, ela é muito categórica. A gente vai chegar lá e eu vou te mostrar por que eu estou frisando ela aqui o tempo todo. Até porque a mesma, com certeza, e até mesmo a leitura diária, vão nos ajudar muito, mas muito no conteúdo dessa lição. Pega a visão. Bom, a segunda descrição, fale a verdade de coração. Olha só. Expressar palavras honestas, justas e verdadeiras, sinceras e transparentes é falar a verdade arrancando-a de dentro do coração. Coisa linda demais. Jesus é extraordinário, pelo amor de Deus. Vamos lá. A terceira, pense no que é verdadeiro. Como é que eu vou ter domínio da fala, da verbalização, autenticando a mesma como justa e verdadeira, se eu não pensar coisas boas? Jesus ele é muito clássico quando ele diz: não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Então, por favor, pense no que é verdadeiro. Está escrito, a descrição aqui é linda. Ela está sendo arrancada de Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Em tudo que é bom, pense
Coisa linda demais. Quando a minha mente ela é pautada, centrada, focada a pensar nas coisas que são do alto, a pensar nas coisas que provêm de Deus, a pensar nas coisas que são verdadeiras, que são autênticas, pelo amor de Cristo, gente. Quando eu sou colocado dentro dessa realidade para pensar nas coisas que são de cima, eu não vou ter tempo para ficar fazendo juramento falso, eu não vou ter tempo para fazer votos que eu não vou cumprir, eu não vou ter tempo para fazer promessas que eu não irei cumprir. Pegou a visão? Isso é lindo demais. Vamos para a próxima. Não darás falso testemunho. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tá? Eu já posso até aqui parafrasear que o poder da palavra, ele é assustador. Então, quando você expressa, a palavra que você coloca para fora, por meio da verbalização, ela possui poder. Como assim, pastor? Ela pode possuir um poder para construir e edificar, como também pode possuir o poder de destruir, difamar e acabar com a vida, literalmente. Por isso, não dar falso testemunho é muito importante para nós cristãos. Por quê, pastor? Porque quando você dá um mau testemunho, tanto de forma comportamental e através da verbalização, isso fica gravado para o resto da vida e a tua história fica marcada. Então, expressar palavras honestas também se insere em dar um bom testemunho. Ok? Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, Jesus é extraordinário. Que é isso, gente? Vamos lá. Quem fala a verdade tem valor. Olha que coisa linda isso aqui. Quem fala a verdade tem valor. Por que quem fala a verdade tem valor? Porque ele entende que a verdade é valiosa. Porque ele entende que a verdade não tem preço. Porque ele entende que a verdade é sincera, é autêntica, pelo amor de Deus. Por isso que Jesus, ele é visto como a nossa verdade. Ele mesmo se declarou: eu sou a verdade, pelo amor de Deus. E se eu sigo Jesus, se eu abraço Jesus, se eu ando com Jesus e se eu sou de Jesus, automaticamente a verdade é a minha pauta, a verdade é a minha essência, a verdade é a minha vida, a verdade é o meu falar. E vou te falar mais ainda: quem tem Jesus como centro da sua vida, tá? E é guiado pela verdade que é Jesus, não tem tempo para ficar fazendo juramento que não vai cumprir, até porque a palavra dele é suficiente para dizer: eu não preciso fazer um juramento, porque eu sigo a Deus que é poderoso. Amém? Que coisa linda isso aqui. Coisa linda, né? Expressar palavras honestas é justamente porque a verdade é valiosa. E quem expressa palavras honestas, justas, sinceras e verdadeiras tem valor. Amém? Tem valor. É respeitado, sim. Em nome de Jesus. A última, como eu disse: deixe a mentira e fale sempre a verdade com o próximo. Coisa linda demais. Que é isso, gente? Essa leitura está top de linha. Top de linha. Isso é só leitura diária. Agora imagina a leitura bíblica em classe. Vamos lá? Vem comigo. Mateus capítulo 5, versículos de número 33 a 37. Olha que leitura linda é essa, gente. Se eu não conseguir lê-la até o final, não estranhe não, porque ela é linda demais. Veja só: outrocinho viste o que foi dito aos antigos: não perjureis, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Olha que coisa linda. Outrora ouvistes o que foi dito aos antigos, ou outrocim. Que coisa linda isso aqui. Não perjurarás. Que expressão é essa que Jesus está usando, pastor? O que significa não perjurarás? A gente vai ver dentro da lição, mas antecipando um pouquinho, tá? Perjurar é fazer um falso juramento. Só para ter uma ideia clássica, tá? Na lição a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, não perjurarás.
E aí, depois que Jesus diz isso, olha só, foi dito aos antigos para não fazer falso juramento. Ou seja, quem jurou tem a hombridade para cumprir o seu voto. Isso na lei, isso diante da lei. E agora Jesus ele chega e diz assim, eu porém, Jesus é lindo, né? Eu porém vos digo que de maneira nenhuma, olha o que Jesus está dizendo, olha só, eles juravam perante a lei, até com falsidade juravam, mas a obrigação de quem jurava perante a lei era cumprir o seu voto. Jesus está chamando a atenção daqueles que juravam e deixavam de cumprir o voto. Só que agora Jesus está sendo clássico e categórico, dizendo para o seu colegiado de discípulos e massa presente o seguinte, eu porém vos digo, não, olha só, eu porém vos digo que de maneira nenhuma não jurareis nem pelos céus, nem pela terra. Que isso? O que Jesus está dizendo? Nem pelo céu, nem pela terra. O céu é o trono de Deus. A terra é os escabelos dos pés de Deus. É o estrado dos pés de Deus. É o descanso dos pés de Deus. Pelo amor de Deus. E nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? É o próprio Deus. É a cidade de Deus. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus. E nem pela sua própria ou pela tua própria cabeça. Jesus está colocando aqui 4 evidências pelas quais não deveria ser feito juramento de forma nenhuma. Céu, terra, Jerusalém e a pessoa própria. E ele pega, então, fecha no versículo 27, com toda a propriedade, tá? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus é lindo demais. Jesus é extraordinário. Pelo amor de Deus, que é lindo. Tem como não gostar disso aqui não, né? Que é isso? Bom, e aí a gente sai dessa leitura maravilhosa e entra no plano de aula do autor. Bom, o plano de aula do autor, no início eu não entendia muito isso aqui, então, acostumado, né, com o modelo antigo, e utilizava muito o modelo antigo, eu achei isso aqui meio, mas depois você vai lendo. Somente essa pauta que ele coloca aqui, a gente aplica a lição toda praticamente. Toda. A lição está aqui dentro. Isso é lindo demais. Resumido ao extremo. Tá? Mas, na sua introdução, que eu gosto de mencionar também, o que ele coloca aqui, ele coloca uma pergunta linda na introdução do plano. Que pergunta, pastor? Olha só o que ele vai perguntar para a gente. Qual o valor de uma palavra? Coisa linda demais. Qual o valor de uma palavra? Por que ele está fazendo essa pergunta, pastor? Olha só, ele diz aqui que houve um tempo na história, houve um tempo em que a palavra empenhada era suficiente para fechar um contrato. E eu acrescento, não fazer contrato, mas fazer aliança, tratados. Coisa linda demais, né? Somente a palavra empenhada era suficiente para fazer isso. Coisa extraordinária isso aqui, né? Bom, e aí, para a gente sair da introdução dele, ele vai dizer que isso aqui vai acabar concretizando a importância do Sermão do Monte, onde a pauta principal aqui, ou as pautas principais aqui, é justamente a retidão do cristão. Tá? A moralidade do cristão com toda a propriedade. Então a gente aprende o quê? Transparência e retidão. 2 pautas importantíssimas na vida do cristão. É isso que Jesus deixa claro através do Sermão do Monte. O primeiro sermão apresentado como as bem-aventuranças é lindo demais. Que é isso? É extraordinário aquilo, né? O sal da terra, a luz do mundo. Olha que coisa linda. Como é que é você sal da terra? Como é que eu vou ser luz do mundo se eu não pauto retidão e se eu não tenho palavras sinceras e verdadeiras, honestas, justas e transparentes? É impossível. Como é que eu vou ser fiel
tá? A minha consorte dentro de um casamento, se eu não pauto pela hombridade, tá? E pelas palavras honestas e verdadeiras. É impossível. O reino de Deus, tá? O reino de Deus mostra o seu valor através desses ensinamentos clássicos que Jesus está deixando para a gente no Sermão da Montanha. Ou, na visão de Lucas, né, o Sermão da Planície Independente. Coisa linda, extraordinária. Jesus é demais, pelo amor de Deus. Uau, essa lição é boa. Que é isso? Meu Deus do céu. Bom, os objetivos que a gente também gosta de deixar, né? O que eu gosto de deixar particularmente. Vamos lá, a gente vai voltar a falar praticamente que a gente já falou tudo aqui, mas fique em paz. Vamos lá, número 1, afirmar que não devemos, olha só gente, jurar nem pelos céus, nem pela terra, já disse, né? Por que eu não devo jurar? Já disse, o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado dos pés de Deus, o descanso dos pés de Deus, lindo demais. Que isso, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Número 2, enfatizar que nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Já vimos, porque o que passa disso é de procedência maligna. Meu Deus, eu te amo, Jesus. Isso é lindo demais. Número 3. Deixa eu centralizar aqui, né? Vamos lá. Deixa eu centralizar. Número 3. Pontuar a honestidade com as palavras. Pontuar a honestidade. Mostrar, destacar, evidenciar a honestidade com as palavras. Eu te amo, Jesus. Meu Deus. Olha que coisa linda na motivação. Quando nós expomos os nossos pensamentos através da fala, através da verbalização, sabe o que acontece? Estamos revelando o que está dentro de nós. É o que ele coloca aqui pra gente. Meu Deus do céu. Quando expomos pensamentos em palavras, revelamos o que pensamos e sentimos. Que coisa, né? Pelo amor de Deus. Sabe o que me lembra? O que Jesus disse, não é o que entra, é o que sai. Isso aqui é muito importante. E nem sempre, pega a visão aqui, pelo amor de Deus, nem sempre o que a gente pensa, nem sempre o que pensamos devemos falar. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é muito sério. Alguém certa feita disse, né, que eu não posso impedir que os maus pensamentos venham, eles sempre virão. Mas ninguém deixa um passarinho fazer ninho na cabeça, porque sabe que se o passarinho tentar se aproximar para fazer um ninho, você vai espantá-lo, não é isso? Você vai espantá-lo, você não vai deixar ele fazer ninho na sua cabeça. É justamente sobre essa questão dos pensamentos. Os pensamentos vêm como passarinhos, tentam pousar dentro de você. Você não pode deixar que eles se criem, tá? Que eles realmente venham fazer parte da tua vida. Por isso que nem sempre o que se pensa é o que se fala. Ok? É muito perigoso. Assim como você espanta os passarinhos, espante os maus pensamentos. Quem expressa palavras honestas não pode ser possuído, dominados por maus pensamentos. Quem é transparente não pode ser dominado e possuído por maus pensamentos. Quem é verdadeiro, segundo as alusivas do Cristo, não pode ser dominado nem possuído pelos maus pensamentos. Pega a visão, pelo amor de Deus. Que é isso? Jesus, tu é extraordinário. Bom, a retidão nas palavras requer retidão no pensamento e nos sentimentos. Que coisa linda, né? A retidão nas palavras requerem retidão nos sentimentos e no pensamento. Pegou? Pois é. É lindo demais. Deixa eu voltar para cá. Bom, aí você continua se você desejar, tá bom? Eu vou para a introdução da lição, que é a introdução da lição. Eu estava na introdução do plano, agora a gente vai para a introdução da lição, literalmente. E como é que o autor descreve aqui na sua pauta? Eu vou ser muito sucinto com a lição, tá? Eu vou.
Tá? Por quê? Os tópicos aqui, por exemplo, alguns já foram até abordados eu já até mencionei. Então não vou ficar aqui deixando essa lição ficar gigantesca para ficar explicando detalhes e detalhes e detalhes e detalhes. Eu vou pegar as pautas principais e vou colocá-las aqui para vocês. Vou tentar resumir os assuntos, deixá-los de forma bem sucinta, para que vocês possam aplicar uma boa aula. A Bíblia diz com toda a propriedade, não é pelo muito falar que serão os ouvidos. Tá? E eu não quero enfadar vocês e muito menos fazer com que vocês também venham enfadar os alunos. Existe um tempo de aplicação e esse tempo de aplicação é o suficiente para eles absorverem e guardarem. Se passar disso, não vai gravar mais nada. Tá bom? Então é importante a gente também aqui velar e zelar pelo tempo que a gente utiliza em relação às lições. Falou? Então vamos lá. Na introdução ele diz o seguinte: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Sempre estiveram presentes na sociedade. Tá? Coloca dizendo que os mesmos são compromissos que uma pessoa, tá, assume publicamente, dizendo que irá cumprir aquilo que prometeu. Olha que coisa, né? Nós vimos na introdução do plano que houve um tempo em que a palavra empenhada era suficiente para fechar qualquer contrato, qualquer aliança, qualquer tratado, era suficiente. Então, o autor traz para a introdução da lição uma realidade do que está lá. Como assim? Olha o que ele diz. Era o compromisso que uma pessoa assumia publicamente que iria cumprir o que prometera. Coisa linda demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Ele coloca também em evidência dizendo que existem dois tipos de juramentos. O de Deus e o dos homens. Coisa linda. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda. Tá? Eu estou apresentando aqui a pauta dele. Depois eu vou colocar uma aqui, que depois dela a gente pode até fechar a lição. Mas olha só, meu Deus do céu, o de Deus e o dos homens. E aí, ele coloca aqui dizendo que Jesus ele entra em evidência ensinando que o nosso falar seja assim, sim, não, não. Já vimos isso, né? Está na leitura, tá no texto áureo da lição. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Tá? Por que, pastor? Porque o que passa disso é procedência maligna. Foi Jesus quem afirmou, foi Jesus quem disse isso. Tá? E aqui ele diz que, por conta disso, Jesus ele condena o uso indiscriminado, leviano e evasivo, tá, dessas promessas, desses juramentos que eles faziam, tá, de forma falsa, tá, fingindo às vezes santidade, fingindo às vezes compromisso. Pois é, a gente vai ver isso na lição, tá? A gente vai ver isso com calma. Tem uma pauta aqui que a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre isso, tá? Olha só, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Sabe por quê? Olha só, uma coisa que prevalecia e por causa disso, Jesus chama os seus discípulos, a massa presente, para ensinar dizendo que essa prática que ainda persistia poderia se tornar uma evidência na vida deles. E Jesus não quer que eles venham ser iguais aos outros, jurando e não tendo palavra, prometendo e não tendo palavra, votando e não tendo palavra. Jesus está eliminando o mal da vida deles. Jesus está eliminando o mal da vida, tá, da igreja primitiva, e isso perdura nas nossas vidas. Nós te amamos, Jesus, porque o Senhor é tremendo, extraordinário. Eu só tenho a agradecer pelo trato e o cuidado que Jesus tem. É magnífico isso, pelo amor de Deus.
Amém? Por isso, como ele diz aqui, por isso nesta lição veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes, honestos no falar, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito sério, gente. Para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Olha que coisa linda isso aqui. Por que eles deveriam serem honestos e verdadeiros? Por que Jesus prioriza? Olha só, vimos na leitura bíblica em classe, não jureis, não façam como aqueles que ficam jurando desnecessariamente, fazendo de forma até mesmo leviana e evasiva. Não façam isso, não sejam como eles. O cuidado de Jesus é lindo demais. Tá bom? Por quê? Porque se você é honesto, se você é verdadeiro, se você é sincero, você não precisa jurar para que a tua palavra tenha valor. Ai, lindo Jesus, lindo. Ok? Bom, queridos, então saindo aqui da nossa linda e bela introdução, a gente se depara com o primeiro tópico da lição. O tópico está dividido aí em 3 belos subtópicos, pontos, ou como você preferir, a melhor maneira de você chamar, número 1, 2, 3, enfim. A primeira delas aqui diz o seguinte: a lei do juramento. Ele busca auxílio no dicionário Wycliffe para dizer que o mesmo, de acordo com a lei mosaica, tá, exigia de forma obrigatória o cumprimento. Tá? Olha o que ele diz aqui. A lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Então, querido, fez um juramento, tá? Segundo a Bíblia, segundo a lei, era obrigado a cumprir. Pegou a visão? Pois é, está escrito aqui. Essa pauta dele está muito boa porque ele coloca dizendo o seguinte, olha só. Decretou castigo para o que jurava de forma falsa e leviana. A lei decretava castigo para aqueles que juravam, como Jesus disse, perjuravam, faziam de forma leviana, indiscriminada, evasiva, sem compromisso nenhum. Meu Deus do céu! A lei exigia, a lei punia o perjurador e exigia o cumprimento. E mais ainda, ele coloca aqui dizendo que mesmo uma testemunha aparecendo, acrescentando falsidade no argumento, ou seja, aumentando a falsidade da mentira, porque ele está escrito aqui, tá? O falso juramento de uma testemunha ou uma afirmação em relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada. Olha que coisa impressionante. O que é isso aqui? O falso juramento, gente. O que Jesus está dizendo? Não perjureis. Porque se perjurar caracterizava um julgamento falso ou um falso julgamento, ele continua dizendo que até mesmo uma afirmação sendo feita em cima desse falso juramento exigia do elemento que fez isso uma oferta pelo pecado. Não entendi. É pecado jurar falsamente, e testemunha que vem e corrobora com a mentira também é pecado. Ambos são pecadores e, segundo a lei, deveria ser feito uma oferta pelo pecado desses elementos. A lei exigia um sacrifício pelo pecado do que jurou falso e do elemento que ajudou a autenticar a mentira. Sabe o que Jesus ensina para a gente quando ele diz não perjureis? Ou seja, não faça um falso juramento. E a gente vê aqui uma falsa testemunha dentro da lei, mesmo sendo chamada para autenticar aquilo. Gente, Jesus, ele é muito forte. Ele é extraordinário. Ele está quebrando tudo quando ele diz: de maneira nenhuma devereis jurar. Não adianta colocar o nome de Deus nisso, não. Ah, pastor, que isso? Tem sim.
Tá? Eu sei que nós não somos judeus de nascença, não somos, em hipótese alguma. Nós somos a igreja gentia, comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Somos sim, com toda a propriedade. Mas entenda uma coisa, se lá na lei eles se baseavam nela para fazer um juramento, e mesmo assim, quando o juramento era falso, procuravam comprovar de qualquer forma que o juramento que fizeram era verdadeiro, ambos estavam em pecado. Mesmo na nossa realidade, existem aqueles que usam a forma do juramento para autenticar o que dizem, como, por exemplo, numa fala muito comum, eu juro por Deus. E não precisa ser judeu para dizer isso não. Isso é comum, eu juro por Deus. Tem gente dizendo eu juro por Deus. Tem gente dizendo eu juro pela minha mãe morta, pelo meu pai morto, eu juro pela minha própria vida. Tem gente fazendo isso. E Jesus ele está dizendo que isso não é necessário para os cristãos verdadeiros, honestos, que expressam palavras verdadeiras e sinceras. Isso não faz parte da tua vida, isso não é necessário para você. Por quê? Porque a tua fala, quando ela é verdadeira, quando ela é honesta, quando ela é pautada, centrada na transparência do sim, sim, do não, não de Cristo, você não precisa fazer juramento para dizer que vai cumprir o que você está dizendo. Não precisa! Hipótese alguma. Se tem crente falando eu juro por Deus, está errado. Se tem crente dizendo eu juro que não faça isso, pelo amor de Deus. Ou você é crente de verdade ou você não é, querido. Ou você abraça de verdade o cristianismo e segue o que Jesus está ensinando, ou você sai fora. Porque não dá, querido. Faço aqui que nem o Tropa de Elite. Ô querido, então você pede para sair. Se tu quer encarar o inferno, tu que sabe. Ah, pastor, o que é isso? Meu irmão, olha só, gente. A gente tem que parar com essa mania. A gente oferece a mão, a gente dá amor, a gente entende, a gente mostra, mas tem gente que só o sangue de Jesus. Tem gente que só a graça. Jesus ele é muito categórico. Se entrou, foi rejeitado, quando sair, sacode a poeira e vai embora. Entendeu? Fica lançando pérola para porco, não. Se não está dando valor, porque escrito está na palavra do Senhor que nem todos dão crédito à pregação, se o cara quer ir para o inferno, a gente está mostrando o caminho do céu, mas não quer ir? Vai fazer o quê? Quer ir para o inferno? Vai, querido. Agora vai sozinho. Ah, que história é essa? Bom, pastor, o que é isso? Você está muito bravo. Não, calma aí, gente. Vamos lá, não estou bravo, não. É realidade. É realidade. Bom, vamos fechar aqui então a pauta do autor. Eu tinha até colocado aqui do lado, quando mencionei Deuteronômio capítulo de número 30, versículo 2, tá? A lei do voto feito não podia ser violado. Aí a gente vai para o 2, o propósito da lei do juramento. Nós colocamos aqui de forma bem sucinta, o propósito, tá? Feito em nome de Deus não podia ser quebrado. A própria lei castigava os falsos inquiridores, os falsos elementos. Tá? Então o propósito da lei, senhoras e senhores, ele coloca aqui, antes era benéfico, tinha o objetivo. Olha, o propósito da lei, quando fala sobre o juramento, antes era benéfico. Tinha uma visão boa, tinha um objetivo, descobrir a verdade. Mas, vamos lá, a verdade já foi descoberta. Quem é a verdade? Jesus. Por isso Jesus está dizendo, não precisa fazer juramento de tolo, tá? Você cristão não precisa jurar para o seu irmão que vai fazer, não precisa não. A tua palavra já é suficiente para isso. Se a tua palavra não for suficiente, querido, então tem alguma coisa errada, tá bom? Jesus é muito clássico, Jesus é categórico, Jesus é extraordinário, Jesus é lindo, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que eu não preciso nem ficar mais dentro desse número 2 aí, vocês fiquem à vontade, cavem, tá? Por quê, pastor? Vamos lá. Porque não devemos jurar. Número 3, não jureis nem pelos céus, nem pela terra. O autor coloca aqui que o estratagema, a estratégia dos escribas e fariseus em relação ao juramento, tá, podia ser notado quando eles diziam ou quando eles afirmavam que qualquer voto, tá, que o adorador, que o elemento fizesse, olha o que ele diz aqui, usando o nome de Deus,
usando o nome de Deus, estaria vinculado àquele juramento. Qualquer elemento, segundo os escribas e fariseus, que fizesse um voto em nome de Deus, ele estava vinculado, ele estava ligado àquele juramento que fizera perante Deus. Olha só, até aqui não está errado. Porque Jesus, quando diz não perjureis, Jesus está fazendo alusão a um juramento que não era cumprido, a um juramento que era falso, a um juramento que não era verdadeiro, a um juramento que não tinha a obrigação de cumprir o voto feito, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 2. Ok? Ou seja, não tinha esse vínculo. Mas a primeira impressão que a gente observa aqui dos fariseus e escribas, ou escribas e fariseus, calma, vai ser melhor, né? De escribas e fariseus, é que isso aqui é uma verdade, não deixa de ser uma verdade. A pessoa estava vinculada ao voto feito. Só que, veja bem, se a pessoa fez um voto pequeno, um voto falso, um voto sem o nome de Deus, tá? Esse voto, na visão dele, tá? Não estava vinculado a Deus, então não tinha importância nenhuma. Era aqui que acontecia o problema. Por quê? Porque as pessoas se aproveitavam, bom, posso jurar e não tem problema nenhum. E muitas das vezes juravam até em nome de deuses falsos, tá? E acabavam brincando com a verdade, com a veracidade, da autenticidade do que Jesus disse. Acabavam maculando desnecessariamente, tá, a essência do juramento pautado na lei, onde o voto deveria ser cumprido de forma obrigatória. E se não fosse cumprido, o elemento seria punido. E se mesmo o elemento procurasse alguém para corroborar com a sua mentira, com o seu falso juramento, ambos seriam punidos e deveriam ser literalmente levados, tá, para serem julgados, avaliados segundo o pecado cometido, oferecendo uma oferta pelo pecado cometido, para que talvez assim, né, segundo a lei, pudessem ter alguma misericórdia da parte de Deus. Ok? Então a coisa é séria. Quando a gente fala de lei, lei é muito tenso, gente. A lei de Deus é uma coisa extraordinária, ela é tensa. É olho por olho, é dente por dente. Pelo amor de Deus. Esse povo aqui é muito corajoso para ficar brincando com a lei. Ou é doido demais para ficar aqui utilizando o nome de Deus, do céu, da terra, de Jerusalém, enfim, são doidos. Tá? E isso aqui serve de lição para nós cristãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou repetir e vou aqui, conforme o Cristo disse aqui na leitura bíblica em classe, tá? Corroboro com Cristo literalmente, querido. Você não precisa ficar jurando. Você crente hoje não precisa. Não, irmão, eu juro, não faz isso não. Se a tua palavra não for suficiente, não cai na besteira de fazer juramento não. Você está colocando tua cabeça a prêmio. Não faz isso. Você é crente. Tua palavra tem valor. Você é crente. Tua palavra tem que ter valor, tem que ter hombridade, tem que ser honesta. Vamos ser sinceros, vamos parar com isso. Pelo amor de Deus. Estamos vivendo aí um tempo, uma geração que só o sangue de Jesus. Crente que não tem compromisso, crente que fica inventando historinha, crente que fica mentindo nas redes. Ah, para com isso, querido. Dando mau testemunho, fazendo exigências tolas. Ah, pelo amor de Deus. Agora virou onda, né? Agora virou... Vou botar o Pix aqui, virou onda, né? Vou botar meu Pix aqui para vocês... Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, pelo amor de Deus. Ah, sangue de Jesus tem poder. Ah, fogo. Essa capetada do inferno. Tá? Então a gente chega literalmente agora no tópico do número 2. Nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Como eu disse para vocês, eu vou ser sucinto por quê? Porque muitas das coisas que vão aparecer em cada um dos tópicos aqui, eu já citei. Tá? Então eu vou ser sucinto aqui em algumas afirmações. Falou? Bom, no tópico de número 2, nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Nós temos aí, primeiro, como deve ser o nosso falar? Sim, sim, não, não. Por quê? Ou você é sim ou você é não.
fulano, você vai? Sim, eu vou. Então se disse que vai, cumpra com o que disse. Bom, queridos, então para a gente fechar literalmente aí o tópico de número 2, tá? Vou deixar aqui uma pauta apenas resumida, né, desse tópico. Eu já mencionei ele todo, mas vamos lá. Por que não devemos jurar? É só mais uma pauta, tá bom? Por causa do perigo de ser uma testemunha falsa ou fazer afirmações falsas, tais quais era uma prática comum entre aqueles que juravam ou perjuravam perante a lei. Tal prática exigia um preço pelo pecado, quando havia testemunha para autenticar a mentira do juramento falso. Coisa tremenda isso aqui. A lei exigia, tá, o seu preço por um juramento falso ou por uma testemunha falsa. E ainda era proibitiva quando o assunto envolvia falsos deuses. Olha por que a importância do propósito da lei é trazido à tona. Jesus, ele é muito categórico, né? Parece, isso aqui só o que estou dizendo, parece que eu vejo Jesus aqui na leitura dizendo o seguinte: vocês não devem jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, nem por vocês mesmos. Não precisa. Porque isso era uma prática que eles faziam. Eles perjuravam, juravam falsamente em nome de Deus, tá? Em nome do céu, em nome da terra, pela cidade de Jerusalém e pelas suas próprias vidas. É errado. Jesus é categórico, ele é clássico, é errado. Tá? Então vocês não precisam fazer nenhum juramento, seja pelo céu, vocês não precisam fazer nenhum juramento, seja pela terra, vocês não precisam fazer nenhum juramento, seja pela cidade de Jerusalém. Vocês não precisam fazer nenhum juramento, seja mesmo pela sua própria cabeça. Vocês não precisam fazer isso. Por que eu não preciso, Jesus? Porque vocês foram chamados para serem literalmente bem-aventurados, para que vocês fossem sal e luz desta terra, para que vocês fossem com toda a propriedade meus discípulos, meus seguidores. Então vocês não precisam, porque quem me segue não anda mais em trevas. Quem me segue não fica dependendo das coisas terrenas somente. A natureza física depende das coisas, mas a tua natureza espiritual depende do céu. E quando você alimenta a sua natureza espiritual, até mesmo o físico fica saciado. Uma coisa impressionante isso aqui. Bom, então, só para a gente fechar aqui literalmente, eu precisei colocar mais essa pautazinha, tá? E a gente vai para o tópico de número 2. Nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Bom, já fizemos até algumas prévias sobre isso e já mostramos até o porquê do sim, sim, não, não. Ok? A palavra do crente deve ser sim e não. Você vem? Não. Você vem? Sim. Você vem? Não sei, talvez, se der, quem sabe, eu apareço por aí. Você vem? Não. Mas quem sabe, de repente, possa ser que me dê vontade, eu vá. Aí Jesus está dizendo que o que está no meio aqui não tem uma intenção verdadeira. Jesus está dizendo que o que está no meio aqui não é literalmente 100% concreto, verdade absoluta, porque o elemento está na dúvida. E estando na dúvida, Jesus coloca no meio dizendo o seguinte: isso pode ser bom e pode ser ruim. Por que pode ser bom e pode ser ruim? Porque quando ele diz procedência maligna, é porque eu não sei qual é a intenção da pessoa que está me dizendo. Da pessoa que não disse sim e que não disse não. Uma pessoa que fica no meio dos dois, titubeando em pensamentos, isso pode levar ela a praticar uma coisa desnecessária, isso pode levar ela a fazer uma coisa que não agrada, é por isso que Jesus chama de o que passa disso é de procedência maligna. Entendeu? Por quê, pastor? Olha só, a Bíblia trabalha com certeza.
A Bíblia não trabalha com dúvidas. A gente vê isso com toda a propriedade quando a gente lê Hebreus capítulo 11, versículo 1. Escrito está que a fé, tá? É a evidência, é a certeza, é a convicção daquilo que você não está vendo, mas que vai se cumprir. Aqueles que se aproximam de Deus, no versículo de número 6, devem acreditar, crer que Deus pode e vai fazer. Agora, quando se trata daquele elemento que fica entre o sim e o não, trabalhando com o talvez, Tiago vai dizer que esse elemento, uma hora ele tem fé, outra hora ele não tem. Uma hora a fé dele é grande como a onda do mar, outra hora ela é uma marolazinha. Não serve para nada. E se você vai se aproximar de Deus, você tem que ter fé. E o elemento que tem fé, ele é convicto no sim e no não dele. Ele é absoluto, ele não fica em meio termo. É por isso que a Bíblia é linda, é categórica, é extraordinária. Amém? Bom, então isso aqui autentica para a gente o sim, sim e o não, não. Ok? Como deve ser o nosso falar? Categórico. Ok? Como deve ser o nosso falar? Verdadeiro. Como deve ser o nosso falar? Livre de falsidade. Como deve ser o nosso falar? Expressando palavras honestas. O autor coloca aqui o poder da língua, né? Isso aqui me faz lembrar que essa expressão, expressando palavras honestas, me leva a entender que a palavra do crente tem poder. Eu li um livro intitulado Há Poder em Suas Palavras, eu vou te contar. Eu não recomendo esse livro para qualquer um, não. É uma leitura ótima, é uma leitura espetacular. Tanto é que quando eu li pela primeira vez e depois o livro sumiu, eu comprei outro. Porque eu gostei do livro. O livro é lindo, ele tem uma leitura extraordinária. Ele ensina literalmente você a mudar de comportamento. Ele ensina você a ter um novo pensamento em relação a muita coisa relacionada à Bíblia. No livro nós encontramos afirmações tais quais a Bíblia diz com toda a propriedade. A Bíblia diz que eu tenho, a Bíblia diz que eu sou e a Bíblia diz que eu posso. Está escrito. E é verdade. A Bíblia diz que eu tenho, a Bíblia diz que eu sou e a Bíblia diz que eu posso. Quando eu falo que a Bíblia é, dentro dessa alusão, sendo ela a palavra de Deus, dentro dos seus 66 livros sacros, onde Jesus ele é visto como tema central de todos eles, já falamos muito isso aqui, né? Pois é, e Jesus declara, sendo ele a palavra da verdade, pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Então eu entendo que quem está falando comigo, através do livro, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que está falando comigo, é Jesus que está falando comigo. Então, automaticamente, quem está dizendo que eu sou é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quem está falando que eu tenho é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quem está falando que eu posso é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Meu Deus do céu. E veja bem, eu não posso, pelas minhas próprias forças, eu posso pela força de Deus. Eu tenho pela graça de Deus. Eu possuo pela misericórdia de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Há poder em suas palavras. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você expressa. Cuidado com o que você fala. Seja honesto, seja verdadeiro, seja autêntico, seja correto. Está na pauta. Na pauta, pelo amor de Deus, vamos lá, número 2, o sim e o não na vida de Paulo. Bom, eu não vou ficar aqui lendo um comentário dele, porque isso aqui já me mostra, né, literalmente a vida do apóstolo Paulo após a transformação que ele sofrera no caminho para Damasco, onde vimos aqui em lições anteriores Jesus entrando no intelecto do apóstolo, mudando seus pensamentos, mudando sua vontade, mudando suas emoções. Isso é lindo demais. Literalmente uma metanoia
uma transformação de mente, uma transformação literalmente nos pensamentos, nas emoções e nas vontades do apóstolo. E mediante essa transformação sofrida, o apóstolo Paulo, ele que antes era fariseu, nato, conhecedor da lei, poliglota, ou seja, era um homem verdadeiramente deslumbrante, assustador a nível de conhecimento, agora é tomado pela essência da graça, é possuído pelo poder da graça, é ovacionado pela essência do Evangelho e vai dizer com toda a propriedade que está disposto a obedecer, está disposto a fazer, está disposto até a morrer pela causa, pelo amor de Cristo Jesus. Diga-me, isto é ou não é um homem que entendeu literalmente o poder do sim e o poder do não? Antes ele dizia não, agora ele está dizendo sim com toda a propriedade. Sim para Jesus, sim para a graça, sim para a salvação, sim para a libertação, sim para o reino, sim para o céu, sim para aquele que me salvou, que me remiu, que me comprou, que me guardou, que me livrou da condenação, da morte, do inferno e do pecado. Sim para ele, pelo amor de Deus, seja o teu falar sim, sim, não, não. Quando o apóstolo diz para aqueles que titubeavam, que duvidavam, que não tinham certeza, não tinham convicção, sedes meus imitadores, tal qual sou, de Cristo Jesus, ele está dizendo, a minha pauta, ela é sim, a minha pauta, ela é não, a minha pauta é obedecer. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu não preciso falar mais nada, fiquem à vontade. Vamos para o número 3. O que passa disso é procedência maligna, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos recapitular aqui de novo. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Como eu já disse, eu não sei qual é a intenção do elemento que fica na dúvida. Eu não sei qual é a intenção do elemento que quando você pergunta, você vem e ele diz, não sei, talvez, quem sabe eu apareço. Eu não sei qual é a intenção dessa pessoa. Eu não sei se ele está de maldade comigo. Eu não sei qual é a intenção dessa pessoa. Por isso que Jesus está dizendo. É de procedência maligna. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Muitas das vezes quando a gente chama uma pessoa e a pessoa diz para você, talvez eu vá. Essa pessoa está dando algum valor para você? Está tendo alguma consideração contigo? Está te considerando? Está te respeitando? Ah, fala sério. É melhor eu dizer não, não vou. Não, não vou. Por quê? Quando ela diz não para você, você pronto já se prepara. Mas quando ela diz talvez, quem sabe, de repente eu apareço por lá, você vai ficar na dúvida, será que vem, será que não? Entendeu? E isso tira a atenção. Jesus não quer que você perca a sua atenção. Jesus não quer que você perca o foco. Jesus não quer que você se perca e que você fique na dúvida. Então, para nós cristãos, pastor Francisco, que foi, você vem hoje? Não vou não, querido. Ah, pastor, mas eu queria tanto que você viesse, mas eu não vou. Minha palavra é essa. Ah, pastor, o senhor não vai vir hoje? Vou estar aí. Então o senhor vem? Sim, vou estar aí. Beleza? Palavra, não, o pastor disse que vem, a palavra dele, eu acredito no que ele disse. Ele disse que vem, eu acredito no que ele disse. Mas se de repente não der para ele vir, ele disse que vem e não deu para ele vir, aconteceu alguma coisa. Querido, se ele disse que vai e não pode, acontecer alguma coisa, ele vai justificar. Justificando, ele está dizendo, o compromisso permanece de pé. Qualquer hora dessa eu apareço aí então. Mas eu vou, eu disse para você que eu vou, vai chegar a hora que eu vou. Agora, quando eu vou, eu não sei, mas eu vou chegar aí. Entendeu? Nem que seja assim, querido. Que isso, pastor? Pois é. Bom, deixa eu sair daqui. E aí, tá? O que passa disso de procedência maligna? Interessante, né? Isso aqui que a gente acabou de ler. E o número 3, a gente fecha. Não, tem uma pauta aqui que eu deixei passar desapercebido, gente. Calma aí, deixa eu aqui. Bom, já foi. Bom, então, chegando agora então no tópico de número 3 da nossa lição, olha o que diz: honestidade com nossas palavras.
A palavra honestidade, segundo a raiz grega yashar, parafraseia com retidão, com honestidade, com aquilo que é correto, com aquilo que é direito, com aquilo que é plano, com aquilo que é certo, com aquilo que é justo. Que coisa, que palavra pesada, né? Cheia de significados maravilhosos na raiz original hebraica. Não, olha só. Expressando palavras honestas. Desculpa. Fica calmo. Expressando palavras honestas. Vamos lá. Expressando palavras segundo a raiz hebraica yashar, honestas, corretas, verdadeiras, direitas. Pegou? Por quê? Porque a palavra honesta trabalha com aquilo que é reto, com aquilo que é correto, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que já preencheu. Pelo amor de Deus, plano, né? Uma coisa linda demais. Plano é a mesma coisa que retidão. Coisa linda, né? Plano, reto, absoluto. Extraordinário, né? É só para você ter ideia do que é a palavra honesto. Mexe ou não mexe com a estrutura? Pois é. Vamos lá, número 2. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Sim. Nós estamos vivendo num mundo totalmente deturpado, corrompido, mudado. Totalmente corrompido, mudado. As pessoas querem alterar tudo para o seu bem, para o seu benefício. A justiça é de acordo com o foco que eles imaginam. As leis, elas servem para favorecer somente uma parte, a outra não, né? A gente vê isso muito, graças a Deus agora parece que tem alguém novo aí, né? Dentro dos direitos humanos, né? A nível de Brasília, não sei. Mas vamos lá. É porque a gente vê muita injustiça nessa área, né? Muita injustiça. Muita injustiça. Direitos humanos foi feito para defender bandido. Tá? O cara que te rouba, o cara que destrói a tua vida, o cara que mata por causa de um simples celular. Pois é, um simples celular. Vidas morrem. Se bem que tem celular que são sangue, né? Mas o cara trabalha a vida toda para pagar um celular, vem um desgraçado, mata a pessoa e toma o celular. Ainda tem o disparate de alguém dizer que não aguenta mais ver crianças, meninos, jovens morrendo só porque roubou um celular. Ah, falei. Tem papo na língua não. Hein? Misericórdia. É isso, gente. A polícia é desvalorizada. Esse é o sistema que a gente vive. Se pudessem acabar com a polícia, já tinham acabado. Parece que amam mais os bandidos do que a própria polícia que tenta manter ordem. Vai entender isso, gente. Pelo amor de Deus. Que mundo é esse? Que utopia é essa? Dá para viver sendo honesto nesse mundo, pastor? Dá para viver sendo honesto com pessoas que querem macular a essência da sociedade? Olha, querido, hoje dá. Amanhã, se essas pessoas estiverem no poder, eu não sei se muitos aqui conseguirão se manter honestos. Porque o que mais desejam, o que mais querem é calar a boca do cristão. Sabe por quê? Porque nós não compactuamos com o pecado. A gente não fica aplaudindo quem está lá se fantasiando de demônio, fingindo ser possuído. A gente não aplaude isso. Ah, não, é cultura. Ah, gente, é cultura. Cultura? Eu não estou sendo contra a religião de ninguém. Cada um tem a sua religião, cada um faz o que quer. Agora, liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão, para a gente, querem cortar, querem tirar. Por quê? Porque a gente é contra o pecado. Não vem querer mudar aqui e dizer que é biológico. Não é biológico, isso não é biológico, coisa nenhuma. Ah, porque o hormônio foi demais. Que história é essa, querido? É opção. Isso não é natureza, isso é opção. Confundem natureza com opção. Está escrito na palavra. Por isso que a gente precisa, que nós precisamos expressar palavras honestas.
Cristão que passa a mão, que coloca, tenta tapar o sol com a peneira. Querido, eu não sei em que mundo você está. Eu não sei em que religião você está. Eu não sei que Jesus você segue, porque o meu não é. O que salva, cura e liberta e leva para o céu não é não, querido. Tu está seguindo outro Jesus aí. Tu está seguindo Genésio, porque Jesus não é. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, falei. Dá para ser honesto? Vocês que sabem. Eu acho que dá para ser. Com tanta dificuldade. Vamos pegar aqui um exemplo clássico, né? O número 3 vai até nos ajudar. Dando testemunho. Como assim? Pense na Dona Garça, né? Dona Garça, branquinha. Quando precisa se alimentar, ela pisa na lama. Pega o que precisa, mas não suja as suas penas. Elas continuam brancas como sempre esteve. Impressionante. Não entendi. Dar testemunho e ser honesto dentro dessa geração corrompida, lameada, totalmente atolada até o pescoço, é possível dar testemunho, é possível ser honesto, é possível expressar palavras honestas no meio dessa geração? É possível sim. É possível dar testemunho? É. Gente, o testemunho fala muito alto. É impressionante, porque a gente vê as pessoas vindo para cá, para os canais, né? E começa a apontar o pecado de um, pecado de outro, pecado de um, pecado de outro. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão com a cabeça onde? Vocês estão malucos? Pelo amor de Deus! Quem é você para ficar julgando o pastor que caiu, a irmã que caiu, a irmã que caiu? O problema é deles, eles vão dar conta. Aí, crente entra para chamar de cafajeste, de não sei o quê, de blá blá blá. Querido, no dia do julgamento final, cada um vai dar conta do seu erro, cada um vai dar conta de si. Entendeu? Eu não tenho que ficar apontando aqui fulano que errou, que deixou. O problema é dele. Agora, é feio a gente vir pra cá e ficar julgando os caras. As mulheres. A mulher que fala lá e bota o pix, sabe? Pelo amor de Deus, mano. Vai cuidar da tua vida, deixa a mulher pra lá, mano. Porque é falso profeta. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar o teu irmão? Jesus diz-nos que antes de você apontar o pecado do seu irmão, antes de você tirar, tá, a fenda que está lá no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Não julgueis para não ser julgado. Ah, que coisa! Eu sei que tem muita gente dando mau testemunho. Nós estamos falando de hombridade aqui, nós estamos falando de honestidade. Porque se você é honesto nas tuas palavras, a tua vida vai dar um bom testemunho. Meu Deus do céu. Dando testemunho. Uma pessoa honesta, senhoras e senhores, ela revela dignidade. Ela mostra caráter. É uma pessoa honrada. Ela possui dignidade. E uma pessoa que possui tudo isso é rigorosa. Aparentemente, com a lei. É rigorosa. Nós temos um pastor aqui que ele é muito rigoroso, né? E ele fala mesmo, sim. Tá aí nas redes sociais. Pastor antigo, guerreirão. Muita gente gosta dele com a sinceridade dele. Mas ele está mantendo a essência do Evangelho. Agora o que me assusta é essa geração. Geração fast food, geração cibernética, geração via redes sociais. Esses dias eu estava aqui, eu ri. Né? Porque a gente pensa assim, somente as mulheres estão se vestindo espalhafatosamente. Não. Tem homem também se vestindo horrorosamente, feio, e achando que é bonito, achando que é moda. Calça de moletom, listrada, tênis. Ah, pelo amor de Deus, gente. E vai pregar. Calça rasgada e quer pregar no púlpito. Você vai lá no fórum, diante do seu juiz, largado. E por que na casa de Deus tem que vir espalhafatoso? Hã? Não, eu gosto de me arrumar bem. Se arrumar bem é uma coisa. Ter postura é outra coisa. Agora,
me fantasiar, aí não, né? Aí não. Fazer que nem o cara que vai pregar vestido de chapolim, vestido de não sei o quê, não. Fazer que nem o outro que bota um andaime no meio da igreja, eu gosto de falar isso, né? Eu vou subir aqui, eu vou pregar, gente. Para com isso, pelo amor de Deus, isso não é testemunho, isso é palhaçada. Isso é frescura. Isso é invenção. Vamos dar testemunho. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. E pra gente fechar então aí. Pô, pastor, o senhor pegou pesado. Não peguei pesado não, é realidade, querido. Para a gente fechar aqui, senhoras e senhores, é dever de todo crente, cristão, viver no mundo. É sim, é dever. Como? De forma honesta, de forma justa, de forma irrepreensível em tudo, como Jó viveu no seu tempo. Inclusive, Deus deu testemunho de Jó. Meu Deus do céu, lindo demais. Por quê, pastor? Porque a honestidade neste sistema corrupto só existe nas casas dos tolos. É isso que eles pensam. Honestidade nesse sistema corrupto, corrompido, lamacento, só existe na casa dos tolos, daqueles que ignoram, que lutam contra aquilo que é pecado, contra aquilo que afronta a sanidade do ser humano e muda o conceito daquilo que foi estabelecido, não pelos homens, por Deus. Pelo amor de Deus. Bom, justiça, senhoras e senhores, nesse sistema corrompido é apenas uma questão de foco. Nós temos um exemplo claro, né? É apenas uma questão de foco. Quem deveria estar preso está solto, e quem deveria estar solto está preso. É apenas uma questão de foco. Pois é. Pastor Francisco, o quê? Ué, não é verdade? Eu estou dizendo alguma mentira? Justiça é apenas uma questão de foco. Quem deveria estar preso está solto e ainda vai estar, daqui a pouco, sei lá, só Jesus, né? Pois é. Mas Deus é mais. Tá? Deus é mais, Deus é Pai. Seja feita a vontade de Deus. Não a nossa. Pastor, o senhor olha só. Antes de qualquer coisa aqui, o pastor é de direita, o pastor é de esquerda. Olha só, eu não estou aqui para defender partido de ninguém, não. Eu estou aqui para lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é honesto, tá? Por aquilo que é digno, por aquilo que merece, literalmente, estar à frente da nossa nação. Ok? Eu só não quero que o meu povo seja destruído, que o meu povo perca a essência da vida. Tá? É necessário o povo acordar também para a realidade. Vamos acordar, gente. Tá? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Tá bom? Só isso. Bom, deixa eu continuar aqui, fechando então. Justiça é apenas uma questão de foco. E ser irrepreensível, querido, e ser irrepreensível para este mundo é ser cafona. É ser cafona. Ser crente é ser cafona. Ser servo de Deus é ser cafona. Coitados, tadinhos deles, né? Mas o cristão, seguidor fiel, não se deixa contaminar. Mas o cristão, seguidor fiel, que entende a pauta do Senhor Jesus Cristo, alocada ao sermão da montanha, que diz-nos com toda a propriedade que nós somos bem-aventurados quando perseguidos e injuriados, e eles, mentindo, disserem todo mal contra nós por causa de Cristo. Nós somos bem-aventurados quando eles nos fazem chorar, quando eles nos perseguem, quando eles se levantam. Nós somos bem-aventurados, porque somos o sal da terra, somos a luz do mundo, temos a certeza e a convicção da palavra, temos o Evangelho como pauta, como seguimento das nossas vidas, e o mesmo nos aponta o caminho do céu, abre-nos a porta do céu, nos faz ver a glória do céu, sentir a essência do céu, nos aproximar mais de Deus, através do caminho, através da porta, através do
Cristo, através do Espírito Santo que conosco está. Então, queridos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ok? Somos transformados pela renovação da palavra. Somos transformados pela renovação da mente. Somos transformados pelo Cristo para viver a essência da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, seja honesto, seja verdadeiro, seja autêntico, seja transparente. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Até a próxima. Em nome de Jesus. Pastor J. Silva, muito obrigado. Deus abençoe a todos.